Oi, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aí a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos trabalhar um pouquinho aí para vocês agora fazerem a apresentação de vocês. Então, o que acontece? Vocês estão escrevendo os artigos, né? E agora a próxima etapa aí, depois de vocês entregarem esses artigos e tal, é justamente fazer uma apresentação para mostrar para o pessoal o que vocês aprenderam, tá bom? Então essa é a ideia então aí de vocês. E aí eu vou dar uns toques aí de como fazer os artigos, como é que a gente quer, né, esses artigos aí, tá bom? Então olha só, como é que vai ser, né, a apresentação do trabalho de vocês? Basicamente, tudo que vocês têm no artigo, vocês vão colocar também na sua apresentação. Então, de uma forma diferenciada, mas todos os tópicos têm que ser consagrados. Então, você vai ter introdução, referencial teórico, metodologia, conclusão, quais são as suas propostas, né? E as referências bibliográficas. E o que eu peço a mais aí que vocês vão colocar aí para o resto da turma são atividades online aí para o pessoal fazer depois da sua apresentação, né, ao final aí do que foi apresentado, tá bom? Então, basicamente, como é que é a etapa aí de introdução, né? É justamente um resumo do trabalho, tá bom? Basicamente, o que vocês vão fazer aí com poucas palavras. Então, diz Einstein, né, que se você não consegue explicar para alguém em poucas palavras, você não entendeu nada. Tá? Então, essa que é a ideia da sua apresentação, você pegar todo o seu artigo e resumi-lo, tá, para a etapa de introdução. Tá bom? Basicamente, nessa etapa qual é o problema que o seu artigo vai tratar. Então, você vai discorrer em poucas palavras aí qual que vai ser o problema do seu artigo, o que você vai discutir aí no seu artigo, tá bom? Então essa é a ideia aí da etapa de introdução, ok? Então é uma etapa de resumo aí, tá bom? Alguns falam até que é uma das etapas que a gente tem que escrever, né, por último aí no artigo. Realmente é, tá? E a apresentação também, na apresentação também isso ocorre. Faça toda a sua apresentação, tal, monta-se e por último aí uma introdução de como é que vai ser feita essa apresentação, tá? O que é o referencial teórico? Basicamente é você discorrer o que foi falado já sobre o assunto. Quais são, o que é a teoria que tem a respeito daquele assunto. Você vai falar, por exemplo, de um motor a combustão, então quais são os conceitos anteriores que você tem no motor a combustão? Então esse que é o fundamental aí dessa etapa de referencial teórico. Então, como você explica no seu artigo, você também vai dar uma explicação aqui nesse tópico, tá bom? O que é interessante aí nesse ponto? Você vai mostrar o conhecimento que já existe. Qual é a ideia? Que mesmo a pessoa que não conhece, por exemplo, de motores, por exemplo, o pessoal da engenharia civil vai ouvir aí a sua apresentação a respeito de motores. Então, esse pessoal de civil não conhece muito de motores, ou a gente prevê que eles não conhecem muito de motores. Assim como o pessoal que vai apresentar, por exemplo, de cimento, né, para o pessoal de mecânica, o pessoal de mecânica não conhece muito de cimento, percebe? Então, nesta etapa de teoria, você vai dar um conhecimento básico para que essas pessoas que não conheçam saibam do que você está falando daqui para frente, tá bom? E você sempre vai se ater assim ao mínimo que você precisa para explicar o que você, né, está falando. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar a respeito do motor a combustão. Então, você vai falar aí a respeito, por exemplo, de como é que é a combustão, quais são as etapas aí, as fases do motor, por exemplo,
nessa combustão, a geração de movimentação, etc. Não importa, por exemplo, nessa fase ou nessa teoria, falar, por exemplo, sei lá, de escapamento, né? Apesar de ser uma parte aí do motor, apesar de, né? Mas não tem função aí você, né? Por quê? Porque seu tópico está abordando aí motor, né? E aí o escapamento, apesar de ser, né, fundamental aí para retirar os gases que estão no motor, você não precisa citar isso, entendeu? Por quê? Porque você, durante a sua exposição, você não vai necessitar desse conhecimento aí de escapamento para falar de motores, tá bom? As citações, elas também acompanham a sua apresentação. Então, olha, segundo fulano, Beltrano falou, sempre você vai no meio da sua teoria aqui, do seu conceito, colocou alguma coisinha, né? Você pode citar, tá bom? Você pode citar. Se bem que para uma apresentação, fundamental é que você escreva muito pouco, né? Então a ideia é que você apresente muito pouco aí, tá? Então as citações aí ficam bem menores, bem, né, tópicos pequenos aí de alguma coisa que eventualmente, olha, eu tenho que falar realmente disso, aí você coloca uma citação, mas normalmente ela não é colocada. Pode ser colocada, mas, né, eventualmente não. As figuras, normalmente toda figura que você tem no seu artigo, você coloca na sua apresentação. Por quê? Se você colocou no seu artigo, a figura é fundamental. Se ela é fundamental, ela tem que aparecer na sua apresentação. Então, já dizia, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, as figuras, tabelas, gráficos, né? Então, essas colocações que você pôs, que você colocou, que você implementou no seu artigo, elas também têm que fazer parte aí da sua apresentação. E aí vale, por exemplo, que a figura tem que ser uma figura de qualidade. Não adianta você colocar numa apresentação uma figurinha meia boca, né? Uma figurinha, por exemplo, que você não consegue ler. Uma figura que você está com as imagens borradas ou as imagens estão, né, ruins. A não ser que você olha, não, eu preciso colocar essa imagem borrada porque é fundamental, porque eu vou explicar aqui por que aconteceu esse borrão. Ah, beleza. Vou explicar por que aconteceu esse borrão. Aí sim, essa figura é fundamental. Mas as figuras têm que ser de qualidade. Então essa que é a ideia aí. Tudo bem? Então ela tem que demonstrar aí o conhecimento. As citações, se forem de acordo, deve-se colocar. E as figuras, sempre, todas que tiverem no seu trabalho, tem que aparecer aí nesse referencial teórico. Eventualmente, se essa figura você precisar em outras etapas, tipo, por exemplo, metodologia ou resultado, ótimo, coloque aí essas figuras também lá, né? Eu estou colocando nesse item aqui, né, de referencial teórico, mas essas figuras também podem ocorrer, né, podem aparecer nos outros tópicos aí referenciados. Aí vê lá, ó, do lado esquerdo, mudou do lado esquerdo aqui, ó, tá vendo, ó? Então, acompanhamento, ele é fundamental no seu trabalho também. Então, você vai ter que implementar um processo deste aqui de acompanhamento. Enquanto você está evoluindo na sua apresentação, você também vai mostrando como é que está evoluindo o seu trabalho, está aí na apresentação, tá? O que é a metodologia? Basicamente é como que nós resolvemos esse trabalho. Como é que eu apresentei o tema? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para fazer jus ao meu artigo? Tá bom? Então, essas colocações são as colocações da metodologia. Como é que vai ser implementado? Como é que a gente vai resolver o problema que você colocou no tema do seu artigo? Então, por isso que, por exemplo, aqueles termos do tipo
Deixa eu ver aqui um do pessoal aqui inicial, concreto armado. Você não implementou em concreto, no tema concreto armado, você abriu o seu leque para um monte de coisa, né, e não definiu o que é que você vai fazer. Né? Então, só abriu um tema e, putz, em cima desse tema eu vou procurar um monte de coisa. Não é essa a ideia do artigo, né? Então, já foi uma das primeiras coisas que eu coloquei aí, é que vocês, né, colocassem temas, títulos maiores para definir melhor um problema ou definir melhor o seu artigo, né? Então essa é a ideia. E você ainda tem tempo de fazer isso, não é porque você, né? Estamos aqui já escrevendo, já apresentei alguma coisa, pode alterar esse tema? Pode alterar esse tema. Contanto que seja do mesmo nicho seu, você vai afinando aí, né, o seu tema aí, tá bom? E se esse tema, por exemplo, apresenta um problema, como resolver o problema da umidade nos concretos recém, né, instalados. Você tem um problema, né, que já foi colocado na apresentação e você vai discorrer como vai executar isso, como vai fazer o teste seu aí durante a sua apresentação do artigo. Tá bom? Então, para isso, você vai discorrer ou vai utilizar aí várias ferramentas. Qual que é a ferramenta aí no caso de vocês, da maioria? Né? Então, a caso da maioria aí é pesquisa bibliográfica. Né? Por quê? Vocês não fizeram, por exemplo, um experimento. Então, vocês não vão montar uma experiência do tipo, olha, montei aqui 2 bloquinhos de concreto, um concreto, sei lá, biorregenerativo, outro concreto simples, e estudou, por exemplo, como é que se comporta a aplicação de forças em cima desses concretos. Você não vai fazer uma experiência dessa, porque, né, já era difícil antes, agora então com esse negócio de Covid ficou pior ainda, tá? Então, as nossas armas aí, as nossas ferramentas para a gente fazer esse artigo a pesquisa bibliográfica, que é o que vocês estão fazendo, e o estudo de caso. Tá? Então, você vai... O que é a pesquisa bibliográfica? Você vai atrás de livros, você vai atrás de artigos científicos, né, para você ancorar aquilo que você está afirmando, tá bom? E isso nunca é copiar o texto. Então, vocês que já tiveram aí uma correção aí, né, já tiveram aí uma colocação, né, de como é que foi o seu artigo, você normalmente, acho que todos os grupos receberam um arquivo com o nome final aqui, tipo, olha, concreto, autorregenerativo, plágio. Então, o que é isso? Passei num programa de plágio, ele viu ali o que estava igual. Se tiver mais de 10 palavras na sequência, vermelhas ali, apontando cópia de algum site, alguma coisa, isso é plágio. Mas não é problema, às vezes. O que você deve fazer? Olha, citar. De onde foi isso? Isso aqui veio de tal lugar. Percebe? Então, essa que é a colocação. Você precisa fazer com que essas citações de plágio se tornem ao seu favor. Né? Elas vão aí ao seu favor aí e possam ser utilizadas aí para você. E fala, olha, segundo fulano de tal, acontece isso, tal. Né? Então, e observem como é que devem ser feitas as citações. Tá? Então, eu dei lá 2 ferramentas, né, de como fazer a citação, e aí utilizem aquelas ferramentas lá. Tá bom? E o estudo de caso, o que é o estudo de caso? É, por exemplo, verificar, olha, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu aquilo em tal lugar, e aí você vai comparar esses cases, né, esses casos aí. Deixa eu ver aqui. A gente tem algumas perguntas aí. O Ivo, quando será a apresentação? No final
da apresentação aqui, eu tenho as datas, tá aí. O nosso TCC da Cláudia Roberta. Então, olha, não tem TCC. TCC é trabalho de conclusão de curso. Você está fazendo um artigo inicial. O que acontece com o artigo da Cláudia, no caso? Você tem que me mandar, né, Cláudia? Porque eu não recebi. Paulo, fala de novo. O que eu... Vixe, não. Ó, o que acontece? Eu estou aqui gravando essa aula, tá? E tudo isso que eu gravei eu vou deixar lá no YouTube para vocês, tá bom? E depois eu mando lá o link para vocês, tá? Aproveitem lá o link, pode rever isso aí quantas vezes você quiser. Pode acelerar, tá bom? Então eu vou deixar lá no YouTube para vocês verem, tá bom? Então isso não se preocupe. Eu normalmente deixo o link dentro do meu site lá, né? Então você entra lá no meu site, eu vou deixar o link aí como sendo a aula de hoje, tá bom? Mas aí vocês podem entrar normalmente, tal, dar um legalzinho, assina o canal, pode fazer toda aquela minhaca lá que o pessoal fala para vocês fazerem, pode fazer tudo, tá bom? Aceito tudo, legal. Bom, continuando aí, né? Depois eu vejo isso, Camila. Me manda um e-mail, tá, Camila? Pra gente ver o seu caso aí da correção do artigo. Bom, o que é essa parte de resultados? Então, justamente você vai apresentar aí tudo aquilo que você experimentou. Então, no caso de ter utilizado uma experiência, então você vai colher dados, né? Você vai colher dados. Você vai verificar aquilo tudo que você comparou. Eu vou fazer uma comparação, um levantamento bibliográfico. Então, nesse comparamento bibliográfico, aí você vai colocar as comparações do que você viu, por exemplo, de um autor e de outro. Então, olha, vai confrontar, né, esses autores para a gente poder depois tirar uma discussão disso aí, tá bom? Então, o que foi que você descobriu? Isso que você descobriu é o que você vai colocar nos seus resultados, tá bom? Então, por isso que o artigo, ele quer queira, quer não, ele ser um trabalho sem um problema é difícil, porque a gente quer descobrir alguma coisa, tá bom? E foi o que a gente colocou já lá desde o começo, tá bom? Nesse ponto, é interessante você fazer comparações do tipo os que a gente está fazendo agora nessa época de Covid. Então, por exemplo, olha, o Brasil, depois de 30 dias de Covid, ele está em tal patamar. E se você comparar com Espanha, Itália, putz, olha, ele está muito pior por conta disso, disso e disso. Então, são as comparações, né? Então, olha, a Espanha está assim, na mesma época, o Brasil está assim, a Itália está assim, a Suécia está assim, tá? Então, Professor, mas, tipo assim, o que tem a ver o coronavírus na Espanha com, por exemplo, concreto armado, que é o meu trabalho? Então, não é isso. Por exemplo, é a comparação que você vai fazer no seu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor, você está comparando o concreto armado com o concreto protendido. Então, vamos ver quais são, por exemplo, a resistência desses dois tipos de Sim, você concreto. deu um exemplo. Oi? Você só deu um exemplo, mais ou menos, né? Foi isso que eu entendi. Exatamente. Aí esse exemplo Então você beleza. vai puxar para o seu trabalho. Entendeu? Certo, Então, qual que é a fazer ideia? uma análise. Eu vi, por exemplo, que o concreto armado é muito melhor que o concreto protendido para usos, por exemplo, de pequenos estabelecimentos. Sim. Mas isso são comparações. Nessa etapa, não convém ainda a interpretação dos resultados, mas só a colocação. Né? E não precisa, nessa etapa de resultado, você detalhar, né, o que você está fazendo. Você só vai, mais ou menos, colocar os dados e fazer a comparação. Colocar as comparações, colocar os dados para você poder comparar. Percebe? E aí você vai puxar para o para a sua área. Então, putz, olha, eu estou vendo, por exemplo, motor Grandino.
Putz, olha, o motor Grandino ele pode ser comparado, por exemplo, com o motor 4 válvulas, com o motor 8 válvulas, né, com o motor 3 válvulas novo agora. Então você vai comparar esses três motores a tipo de, sei lá, potência, né, ou consumo de combustível. Então você vai colocar esses dados a nível de comparação. Então, olha, um carro com 1.000 quilos, o motor Grandino fez tanto de economia, ou rodou tantos quilômetros por litro. Agora, outro motor, V8, também de 1.000 quilos, tal, ele rodou consumindo tantos litros por quilômetro. Então, você vai fazer essas comparações aí, nessa época, nessa etapa da sua apresentação, nessa etapa do seu trabalho, não precisa detalhar demais, não precisa interpretar os resultados. Por quê? Porque ele vem mais agora um pouquinho para frente na discussão, que é justamente a interpretação dos resultados. Então, nessa parte aí, você tem a apresentação dos resultados e a discussão. Na discussão, você vai sim interpretar e deduzir, né? Levantar justamente quais são. Olha, então comparando, por exemplo, o concreto armado com o concreto protendido, a gente chegou à conclusão que se for para uma construção a nível baixo custo, é melhor fazer um concreto armado. Mas se for uma construção mais alto custo, de maior volume e tal, de maior grandeza, olha, o concreto protendido é muito melhor por conta disso, disso e disso, e custo. Bom, enfim, é a discussão. E nessa discussão você vai, então, interpretar aí os seus resultados. E cabe aí, por exemplo, se você fizer uma descoberta específica, não é o caso de vocês, porque vocês não estão fazendo experimento, mas no caso do experimento, se você tiver, por exemplo, uma descoberta específica, putz, olha, fazendo esses testes, por exemplo, nessa bateria, a gente percebeu que se a corrente for pequenininha, essa bateria vai ter um consumo menor, vai ter um rendimento melhor, né? Opa, vamos ver aqui só aqui o nosso. Então, vamos ver. Já tá bom. Beleza. Bom, aqui os comentários aqui estão pertinentes. Então a gente comenta aí, tá bom? Beleza. Qual que é a parte da conclusão? Então, na conclusão, o que acontece? Você vai verificar se aquilo que você propôs na introdução, se ele foi atingido. Putz, olha, eu quero fazer uma comparação entre concreto armado e concreto protendido. Ah, beleza, olha. Aqui, então, você chegou. Putz, olha, não, realmente, nós chegamos. Por quê? Porque a gente comparando isso com isso e tal, a gente realmente chegamos a verificar qual o melhor, entendeu? Então essa né, é uma fase em que você vai finalizar o seu trabalho e verificar se aquilo que você colocou na sua introdução ou no seu questionamento inicial chegou, né, ao final. E observe que nessa etapa, por exemplo, você pode ter conclusões negativas. Não há problema em ter uma conclusão negativa. Eu tive uma proposta de trabalho de conclusão de curso minha na etapa de mecânica, por exemplo, que a gente propôs lá controle de amortecedor por um sistema lá que chamava-se controle PID. Tá? E depois de muito testar, depois de muito verificar, depois de muito, no caso, era tudo simulado, eu verifiquei que putz, não dava para controlar aquilo com PID. Né? Então, qual que foi a conclusão do meu artigo? Olha, concluí que, segundo isso, é muito difícil fazer o controle do amortecedor com PID, percebe? Então ele pode ser negativo. Olha, o que eu propus fazer lá, que é o controle
do amortecedor com P&D, eu não atingi. Mas eu já comprovei que, olha, aquilo era muito difícil e praticamente impossível, percebe? Então, já é uma contribuição que a gente está fazendo. Então, é aqui que a gente faz a confrontação do resultado que a gente tem da pesquisa com a teoria que se coloca, né? Então, teoricamente, tal, eu posso controlar muita coisa com P&D, né? Mas o resultado que eu obtive comprovou que aquele amortecedor não era possível que a gente fizesse um controle daquele amortecedor com P&D. Tá? Então, esse foi um resultado, por exemplo, que eu tive. Você pode ter, né, então, um resultado que não atinge. Você, apesar de ser senso comum, né, e voltando aí de novo no caso da Covid, que é a tal da cloroquina, é senso comum agora que a cloroquina pode fazer um efeito benéfico aí para quem pegou Covid. Tá bom? Então, isso é o que foi espalhado, né? O que a gente tem aí inicialmente. Tanto é que o nosso presidente entrou nessa, né? Ele está defendendo a cloroquina e tal. E o que diz a teoria? A teoria está dizendo, né, segundo já 2 pesquisas, que a cloroquina não faz efeito nenhum, né? E é até perigosa, né? É até perigosa. Por quê? Porque ela tem efeitos colaterais. Então, esse é o confronto, tá? Resultado e teoria, tá? Então, esse é o que a gente vai colocar aí, tá bom? Então, as nossas deduções vão ser colocadas aí. Também cabe aí alguma descoberta específica e ressaltar essa descoberta, tá bom? O que são as propostas? Então, a proposta por exemplo, olha, eu fiz essa pesquisa, por exemplo, de comparação entre concreto armado e concreto protendido, né? Então, eu fiz uma pesquisa do tipo, olha, qual que é a resistência desses 2 concretos? Eu posso propor, por exemplo, que um trabalho seguinte faça uma comparação, por exemplo, envolvendo mais tipos de concreto, ou que essa pesquisa seguinte faça uma comparação a nível monetário, qual que é o custo de um, qual que é o custo de outro, tem alguma devolutiva, isso. Então, e novas perguntas que você pode colocar. Poxa, olha, e se a gente colocar um adicional, um aditivo nesse concreto, o que vai acontecer? Né? Então, alguns autores comentaram aí de aditivos para melhorar esse concreto armado, protegido. Como é que se comporta esses aditivos, por exemplo, em um concreto e no outro, né? No concreto protegido, no armado? Enfim, você pode dar sugestões aí para novos temas, para você evoluir. Tipo, olha, se eu quisesse continuar esse trabalho, o que a gente poderia pesquisar mais nesse trabalho, sabe? Então, focado aí no seu artigo, você propõe aí o que você vai adicionar aí, tá bom? Bom, então essa é o que a gente pede a mais, que eu vou colocar na apresentação de vocês, é justamente essa parte de atividade. Por quê? Como vocês vão apresentar para essa turma toda aí na classe, né, eu gostaria que vocês implementassem alguma atividade para testar a compreensão do pessoal. Tá? Então, por exemplo, aí no Google Forms, você pode fazer um questionário tipo múltipla escolha para o pessoal vir e responder. Tá bom? Por exemplo, aí, essa nuvem de palavras. É interessante para você ver como é que é a compreensão do pessoal a nível daquele tema. Então, por exemplo, você pode colocar em Word Clouds, no começo, o pessoal entrar lá no Word Clouds e falar, olha, fale a respeito do motor Grandinho. O que você conhece do motor Grandinho? Aí o pessoal vai responder aí alguma coisa, tal, né? E aí, no final dessa ponta aqui, a gente pode colocar, por exemplo, olha, agora você vai entrar lá de novo
e vai fazer uma nova nuvem de palavras a respeito do motor Brandino. Olha, para quê? Para que as pessoas, a gente verifique, por exemplo, qual foi o nível de conhecimento pessoal. Como é que eles aprenderam. Tem o Go Conquer aqui, também tem uma infinidade de atividades aí que a gente pode colocar. Então lá tem, por exemplo, da mesma forma do Google Forms, tem lá questionário múltipla escolha, tem lá, por exemplo, o mapa de ideias que você pode fazer, né? Então é uma ideia aí para vocês. Então vocês podem pesquisar aí como é que vocês podem fazer isso aí, tá bom? Então dá uma olhada, no mínimo faz um Google Forms, tá? Então é o mínimo aí do processo, é você fazer um questionáriozinho. Pelo amor de Deus, faça um questionário simples para ver o que está, né, na sua apresentação, se a pessoa entendeu. Eu tive, por exemplo, quando eu pedi perguntas para vocês, teve gente que mandou pergunta que ele mesmo não saberia responder. Tipo, olha, quando que foi inventado o motor a combustão? Em que ano? Né? Então, coloquem perguntas fáceis de se responderem, até para nós leigos, entendeu? Então, para quem não conhece. Então, alguma coisa desse gênero. Pergunta data, ninguém precisa saber de data. Isso é decoreba, né? Então, aquelas coisas que vocês mesmos me criticam, teve gente que mandou para mim, né? Olha, às vezes não sabia o que perguntar, tudo bem, né? Ele manda isso mesmo. Mas essas questões, por exemplo, vocês perceberam que eu tirei, né, daquelas questões que eu apresentei no site. Por quê? Porque são perguntas que não levam a nada, é decoreba, né? Então não tem pelo que colocar. Então a mesma coisa. Qual é a finalidade do questionário aí? É saber se o pessoal entendeu, se ele acompanhou aí a sua apresentação. 4, 5 perguntinhas no máximo, entendeu? Coisa para fechar. Por quê? Porque eu quero que 2 grupos apresentem por noite. Então, basicamente, vocês vão ter aí alguma coisa tipo 1 hora por grupo aí, tá bom? E no final, né, as referências. Aonde foram as suas fontes? De onde vieram as suas informações, tá bom? Então, essa que é a ideia. E aí, tudo que você citar tem que aparecer aí na sua citação, nas suas fontes. E isso principalmente no artigo. Então, no artigo que a gente percebeu muito o seguinte, por exemplo, está na referência, né? Está na referência, ou seja, lá na sua bibliografia final você colocou o tal livro ou o tal site, e no texto, no artigo, quando você vai procurar o artigo, aquela referência não está em lugar nenhum. Então eu tenho que ter um link. Se você tem o livro, você tem que ter a citação. E tem o contrário também, o pessoal que põe a citação e não tem a referência. Então, eles estão juntos. Colocou a citação, tem que ter a referência. Colocou a referência, tem que ter a citação. Tá bom? Então, são coisas que estão unidas. Então, você não pode ter citação sem referência e não pode ter referência sem citação. Elas são unidas. Todas as figuras, elas têm que ter referência de onde foram feitas, de onde foi retirado, de onde foi feito. Não foi você que fez. Eu fui lá e tirei uma foto, por exemplo, do meu experimento, ou tirei uma foto lá do meu concreto. Beleza, aí a sua fonte, a autoria é própria. Aí coloca lá, olha, tal fotografia, tal autoria própria. Você que fez. Tá? E essa imagem aqui eu peguei, por exemplo, de um livro de fulano de tal. Então coloca, olha, essa figura foi de um livro de fulano de tal. Tudo bem? É do cara? Dê os créditos ao cara. Tá? É sua? Pegue os créditos para você. Tá bom? Então, todas as figuras, todas as imagens, tal, tem que ter essa referência e essa citação. Usou a referência, tem que ter a citação. Citação e referência, andam juntinhos. Tudo bem? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta antes da gente passar para a próxima etapa aí.